Não apagueis o espírito. Não desprezai as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. A palavra de Deus aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 19, vem uma orientação de Deus ao nosso coração. Não apagueis o espírito. É possível uma pessoa, uma vez batizada com o Espírito Santo, ela se desviar? O que você acha? Eu pergunto para você, o que você acha? E gostaria que você me respondesse. Você que talvez gosta de julgar as pessoas, me responda isso. E eu te afirmo que sim, é possível. Mas uma pessoa batizada com o Espírito Santo, quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, não quer dizer que essa pessoa se tornou um super-homem, uma super-mulher, o ser perfeito. Não. Ela recebeu a totalidade de Deus em sua vida. Mas não quer dizer que ela vai ser a melhor pessoa do mundo ou intocável, impecável. Nós temos exemplos de homens de Deus que se esfriaram na fé. Temos exemplos de homens de Deus que eram dirigidos pelo Espírito Santo, pediram até a morte. Temos exemplos de homens de Deus que passaram desertos, mas a diferença está em apagar o espírito ou alimentá-lo. O Espírito Santo é uma chama dentro da gente. E quando nós não damos ouvido à voz de Deus, que nós temos a livre escolha, falei com vocês no último episódio, que o Espírito Santo não é um espírito de possessão, como o espírito maligno. Ele está ali para orientar, para fortalecer. Mas quando o Espírito Santo não é alimentado, ele é alimentado com o quê? Com obediência. Ele tem liberdade com o quê? Quando a pessoa obedece, a pessoa lê a palavra, se santifica, se afasta das coisas do mundo ou de pessoas que vão esmorecer na fé, vence as dúvidas, porque é uma guerra espiritual constante entre Deus e Satanás. Satanás quer destruir a obra mais importante de Deus, que somos nós. O universo foi formado, criado pela palavra. O ser humano, nós, fomos formados pelas mãos de Deus e recebemos o fôlego de vida diretamente de Deus. Então Deus tem um amor tão grande para conosco que deu o seu único filho na cruz do Calvário para que viéssemos ter a oportunidade da salvação. Estamos aqui. E nos deu a oportunidade de receber a totalidade dele, que é o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. E mesmo ele batizando com o Espírito Santo uma pessoa, não quer dizer que essa pessoa que tem o Espírito Santo vai manter essa chama dentro dela. Só vai manter se ela alimentar essa chama. Só vai manter se ela continuar na obediência. Porque o tempo corrompe muitas pessoas. Por exemplo, eu estava comentando com a minha esposa ontem sobre o podcast essa semana, que eu estou falando sobre o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, a importância de receber. E ela me fez uma pergunta. Se uma pessoa que está no altar pode não ter o Espírito Santo.
E com certeza, ou uma pessoa que um dia foi muito usada pode estar ali sem a presença, sem a direção de Deus. Com certeza. Porque é um alimento. Ele é alimentado do Espírito Santo. Quantos líderes que nós conhecemos, eu sou muito crítico a isso, e peso muito na palavra, também não julgo ninguém, porque quem conhece o coração é Deus. Mas conseguimos perceber uma pessoa assim, que conhece a palavra de Deus, consegue perceber quando a pessoa está ali no emotivo ou está ali realmente conduzindo a pessoa a estar próximo de Deus. E muitos hoje em dia que começaram bem, hoje não estão mais vivendo a fé, porque deixaram doutrinas que impõem sobre ele dominar o seu ministério, ou deixam a modernidade, né, de hoje em dia dominar o seu ministério. Eu vou falar uma situação, um caso, né, que hoje está complicado até falar sobre isso, sobre homem com homem, mulher com mulher. Tem pregadores que levam isso como algo normal dentro da igreja já. Até exerce casamentos dessa forma. E é contra a palavra. O Senhor está dizendo então que Deus, ele abomina o pecado? Com certeza, independente do grau que seja, ele abomina. Ele ama o pecador, mas o pecado ele abomina. Então é errado e vai continuar porque está escrito na palavra. E a palavra é imutável. Deus é um ser imutável. Ele não muda, é o mesmo. Então uma pessoa ali, um dia guiada pelo Espírito Santo, e hoje para satisfazer a certas pessoas dentro da igreja não quer pregar a palavra. Então não são mais guiados pelo Espírito Santo. Não são mais dirigidos pelo Espírito Santo. Mas outrora recebeu o batismo, outrora estava na obediência, o Espírito Santo estava presente com ele e hoje já não se encontra mais. Por quê? Porque deixou o Espírito apagar. Está aqui. A palavra está bem clara aqui. Não apagueis o Espírito. O Espírito na Bíblia está aqui com letra maiúscula. E quando está com letra maiúscula, refere-se ao Espírito Santo. Então, há sim a possibilidade de uma pessoa um dia estado na direção de Deus, ter sido cheio da presença de Deus e hoje está frio. E hoje está com o espírito apagado, sem direção. E isso vai levando e conduzindo ao pecado, à ruína espiritual, à morte espiritual. Porque a pior morte que tem não é a morte física. A morte física, dependendo do seu estado diante de Deus, leva você à glória. Paulo disse, viver é Cristo e morrer é lucro, porque Paulo tinha certeza da sua salvação. Mas a morte espiritual é prejuízo. Tem muitos pastores, eu digo pastores porque eu estou falando questão de liderança, que tem que ser exemplo, mas muitas pessoas dentro da igreja que estão vivas fisicamente, aparentemente homens e mulheres de Deus, louvando, glorificando a Deus, mas por dentro estão mortas. Por que estão mortas? Porque são pessoas que deixaram o Espírito apagar. Não acende mais a chama do Espírito Santo. Não se fortalece mais. O Espírito Santo tem dificuldade de falar ao coração dele e dela. Aí vem a questão de poder, de cargo. Ela acha, porque talvez tenha um cargo dentro da igreja, ela pode julgar as pessoas ou ninguém tem o poder de julgá-la devido a ser uma autoridade em um ministério, uma autoridade em determinado lugar. Então, ela se sente superior. E quando há esse excesso de se sentir superior, tem a palavra humildade no coração. E o Espírito Santo nos conduz à humildade. Então tudo é um equilíbrio. Se a pessoa não tem esse equilíbrio espiritual, ela facilmente ela é ludibriada pelos Satanás, pelos prazeres.
consegue facilmente destruir ou apagar o espírito dentro dela. Porque o Espírito Santo é humildade, o Espírito Santo nos conduz ao reconhecer o erro. O Espírito Santo, quando está presente no nosso coração, não deixa o orgulho permanecer. Não vem pensando você que o Espírito Santo não vai deixar você ser o orgulho tomar conta do seu coração. Ele vai orientando você. Olha, vai pedir perdão para fulano, que fulano, por mais que fulano esteja errado, você tem que pedir perdão para ele, porque você tem o meu Espírito. Eu estou dentro de você. Então o Espírito Santo incomoda a pessoa ali a se converter do mau caminho. Mas se a pessoa não dá lugar, o orgulho vai crescendo dentro dela, o orgulho vai se apoderando dentro dela, ela vai apagando o Espírito. A pessoa muito usada ali em profecia diante da igreja, talvez com dom de cura ou de libertação, cedo ou mais tarde, se não vigiar, ela também tem a possibilidade de cair, de afundar, de se afundar, porque talvez cresceu o orgulho no coração. E nós encontramos diversas situações de pessoas que um dia, guiada pelo Espírito Santo, dirigida por Deus, e se desviaram da fé. Por quê? Porque nunca teve encontro com Deus? Não, porque apagou o Espírito. Porque deixou o Espírito Santo se apagar dentro dela. O Espírito Santo não domina ninguém. Não se apodera de ninguém para a pessoa perder a consciência. De forma alguma. Isso é contra os princípios de Deus. Deus não faz isso. Ele age conforme Ele quer, mas nós temos o poder de decisão, o livre-arbítrio. A oportunidade de decidir o que queremos para a nossa vida. Se damos lugar ao Espírito, o Espírito Santo vai, claro, dominar nossas palavras em questão de nos dar direção, de intrepidez, nos dar direção de como orientar pessoas, de como nos conduzir dia a dia, mas ao ponto da pessoa ficar inconsciente, não. O Espírito Santo não faz isso. O Espírito de Deus, ele deixa a pessoa uma pessoa sã, racional, para ser conduzida e as pessoas notarem a diferença na vida dele e na vida dela. E sim, é possível uma pessoa, uma vez cheia do Espírito Santo, estar vazia, porque é como aquela parábola das 10 virgens que estavam à espera do noivo. Você recorda dessa mensagem? Tinham 5 nércias e 5 prudentes. As 5 nércias só tinha ali o azeite na sua lamparina, que estava acabando, e não tinha como comprar mais, não tinha reserva, não tinha onde buscar. E as prudentes tinham ali o seu azeite, tinha preparado, estava preparado para o noivo chegar. Então existe aqueles que têm dentro de si azeite de reserva, que alimentam o espírito, e tem aqueles ali que com o tempo deixa apagar a chama do espírito. Então diz a palavra, não apagueis o espírito. Quando diz não apagueis, quer dizer que a única pessoa que pode permitir o espírito ser apagado dentro de você é você mesmo. Eu não posso apagar de dentro de você o Espírito Santo. O fulano de tal, o beltrano, o pastor, o presbítero, o obreiro, seja quem for, não pode apagar de dentro de você o Espírito Santo. O único que consegue apagar de dentro de você o Espírito Santo é você mesmo. Quando você não dá lugar para ele em sua vida. E diz assim ainda, não desprezeis as profecias. No versículo 21, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Nós vivemos em dias que infelizmente não devemos acreditar em todos ou em tudo que ouvimos.
principalmente nessa geração de redes sociais. Então nós temos que ouvir a todos, mas reter, guardar dentro de você aquilo que é para edificação, aquilo que vai lhe trazer benefício, aquilo que vai lhe trazer saúde espiritual. O que não convém, o que vai destruir você, você tem que eliminar da sua vida. Então nós encerramos essa semana desses episódios sobre o Espírito Santo justamente aqui. Não apagueis o Espírito. Não deixe o Espírito Santo se apagar de dentro de você. E se você está ouvindo essa mensagem, acompanhou essa semana, que foi uma semana importante para o crescimento espiritual, manda um oi. Se você quer ouvir mais sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre os frutos do Espírito Santo, que eu vou orientar você segundo a palavra. E não é orientação segundo ao Rocha, não. Tá? É segundo a palavra. Eu, quando estava agregado no ministério, por mais que tinha as orientações do ministério, eu baseava as minhas pregações sempre na palavra. Não tinha quem contestar o que eu pregava, porque não era segundo a teologia, segundo o ensinamento de fulano e beltrano, é segundo a palavra de Deus. Esse ano está fazendo 10 anos que me desliguei desse ministério. Preguei algumas vezes depois, nesse decorrer também dos anos, uma vez ou outra, e o Espírito Santo, como tem liberdade no meu coração, e me colocou para estar orientando você nessas mensagens aqui diárias, tá bom? Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, não deixe o azeite acabar, não deixe a tua presença faltar no coração desta pessoa, mas que o Espírito do Senhor venha acender na alma deste homem e desta mulher. Pai querido e Deus amado, em o nome do Senhor Jesus Cristo, fortalece, edifica, restaura, para que essa pessoa não venha dar ouvidos a Satanás, mas possa estar na tua presença, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Que Deus abençoe você. E se tiver algum episódio, alguma dúvida sobre algo, e você quer que nós falamos aqui, segundo a palavra de Deus, você manda aí, nessa lista de transmissão, ou nas redes sociais, que nós postamos também esse link desse podcast. O que você quer ouvir? Sobre o que? Quais são suas dúvidas? Que eu estou aqui para te orientar. Que Deus abençoe. Fique na paz.